Consulado do Uruguai nega asilo a 3 ativistas que buscaram abrigo para escapar da cadeia. Eles alegam ser uma prisão política. E veja também, termina a rebelião no BEP, o Batalhão Especial Prisional, onde policiais aguardam julgamento. Eles são contra a transferência de detentos para outro presídio. E ainda, ex-chefe do tráfico do Morro da Mangueira e acusado de vários crimes, está livre e agora se diz recuperado. Polegar faz parte de um projeto social. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 22 de julho. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Não pense. Oh, meu Deus! Apenas corra. Vai, depressa! Esse escândalo todo por causa de uma cobra? Tom, no Cine Espetacular. Hoje, 11 da noite, no SBT. É tão bom quando a gente percebe que a nossa cidade realmente está mudando. Quando a gente vê que a saúde vem sempre na frente. Dá uma felicidade sem tamanho ver seu filho com um futuro cada vez melhor. Agora dá uma olhada em volta. Veja quantas novidades. É a qualidade de vida se mudando para o seu bairro. E ela veio para ficar. Mas você merece mais. Você também merece andar pela cidade por um preço justo. Porque uma cidade boa para viver é uma cidade boa todos os dias. É por isso que nesse 1 ano e meio, a cidade de Macaé passou a ser mais do que nunca a sua Macaé. Pode sorrir, é tudo seu. Prefeitura de Macaé. Mais mudanças, mais respeito por você. O que você faria se ganhasse 30 mil reais para gastar como quiser? Promoção prêmios do tamanho dos seus sonhos do Super X-Cap. Comprando o seu Super X-Cap e cadastrando no site, você pode ganhar 30 mil reais. Já imaginou poder comprar tudo o que você sempre sonhou? Ou viajar para Orlando. Ou ainda fazer uma super festa com os amigos. Então corra até a lotérica e faça o seu Super X-Cap. Além dos prêmios tradicionais, com a promoção tem mais 30 mil reais para você realizar o seu sonho. Super X-Cap é da Caixa. Já estamos de volta, agora são 7h03. E presos da unidade prisional da Polícia Militar em Benfica fizeram uma rebelião. As causas seriam a transferência de presos para o complexo penitenciário de Jericinó e as constantes inspeções nas celas. Quem conta é o Rafael Paiva. O motivo da rebelião, que começou por volta das 11 horas da manhã desta segunda-feira, seria a transferência de um ex-policial preso na unidade para o complexo penitenciário de Bangu. Parentes de PMs presos foram até a porta da unidade. Eles disseram que os policiais detidos estão insatisfeitos com o novo comando. Não deixa eles à vontade, entendeu? Coisas assim que eles não estão fazendo nada que prejudica o andamento aí dentro, e ele está sendo muito rigoroso com eles, entendeu? Sem necessidade. 2 advogados de presos também estiveram no local, mas foram impedidos de entrar na unidade. Diz que agora, nesse momento, por ordem da direção, não pode entrar, mas não sei realmente o que está acontecendo. Cartazes também foram expostos nos pavilhões onde se concentram os detentos. A tentativa de rebelião aqui na unidade prisional da Polícia Militar em Benfica terminou por volta das 10 horas da noite. A informação é do comando da Tropa de Choque da PM do Rio, que também informou que não houve feridos durante o motim. O policiamento foi reforçado durante toda a madrugada dentro e fora da unidade. Em março deste ano, uma fiscalização na unidade descobriu regalias disponibilizadas aos detentos. Foram encontrados aparelhos de ar-condicionado, micro-ondas e muita cerveja. No esquema ainda entravam celulares, perfumes importados negociados pelos detentos e alimentos de alto padrão. Na denúncia anônima, o termo cafofo era usado para apontar os locais onde as regalias eram escondidas, como tetos e fundos falsos. Na época, tudo era feito com o conhecimento da direção do Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar.
Olha, com todo respeito aos parentes que acreditam que esses PMs que estão ali aguardando para o julgamento, acreditam que está sendo rigoroso demais o sistema ali. Com todo respeito a quem acredita nisso, mas com toda a sinceridade, um local que já foi conhecido, aliás, é conhecido ainda como colônia de férias, onde as pessoas podem levar cerveja, mulher, fazer o que bem entenderem dentro desse local, ali, sinceramente, eles ainda fazem motim para reclamar da situação? Aí alegaram, cadê a imprensa, pediram a presença de jornalistas no local, principalmente por causa da transferência de um dos detentos para um outro presídio, que também ninguém garante que vai ter as mesmas regalias. Esse local já mudou a direção do BEP, já se alterou um monte de coisa e, no final das contas, eles continuam podendo entrar com o que bem entenderem. Advogados passam por ali e também levam informações para o lado de fora. Muitos daqueles são acusados de fazer parte de milícia, de grupos de extermínio. Não são pessoas de bem, definitivamente, que estão ali dentro aguardando para cumprir até o julgamento. Não são pessoas de bem. E o consulado do Uruguai negou no fim da noite asilo político à advogada e ativista de direitos humanos Heloísa Sami. Ela é considerada foragida da justiça e procurada por dar apoio ao grupo conhecido como Black Bloc. E uma gravação telefônica feita com autorização da justiça mostra que a manifestante, apelidada como Sininho, procurava um local para fugir. Léo Santana. No início da noite, as luzes do consulado uruguaio, que funciona no 6º andar deste prédio, já estavam apagadas. Um funcionário do edifício confirmou. A advogada Heloísa Sami, acompanhada de outros 2 ativistas, tinha fugido. Os advogados levaram o pessoal para lá para eles saírem. Saíram correndo, estavam no carro. Você viu se ela estava nervosa, não? Estava nervosa. Os advogados dizem que não sabiam de nada. Eu não sou obrigado a saber de todos os passos dela. E ela me fala aquilo que é do interesse dela. O senhor admite a possibilidade de ela ter deixado o consulado, então? Não sei. De acordo com a deputada Janira Rocha do PSOL, que estava com os ativistas, eles deixaram o prédio por volta das 7 da noite, mas não precisou de que forma. O assunto estava sendo tratado entre o Ministério das Relações Exteriores e o governo uruguaio. Ainda segundo a parlamentar, o pedido de asilo político a Heloísa Sami foi negado porque o Uruguai reconhece o Brasil como Estado democrático de direito. No final da tarde, a advogada teria sido convidada a deixar o consulado. Heloísa havia se refugiado no consulado nesta segunda-feira. Ela foi denunciada pelo Ministério Público por quadrilha armada e teve a prisão preventiva decretada. Segundo o inquérito policial, a advogada prestou apoio logístico e orientação aos participantes de manifestações violentas. Neste vídeo, ela se declarou inocente. Jamais cometi qualquer ato que infringisse a lei. Durante o dia, 2 ativistas que estavam detidos tiveram relaxamento de prisão. Mas outros 3 manifestantes, acusados de promover atos violentos, permanecem no complexo penitenciário de Bangu. Entre eles, Elisa Quadros Assininho. Em uma escuta telefônica divulgada pelo jornal o Globo, ela revela ao padrasto que sabia que poderia ser presa a qualquer momento. Eu não tenho outro lugar para ir, eu não posso ir para Minas Gerais, porque lá tá pegando fogo. Ontem queimaram não sei quantos carros de polícia. Porto Alegre também, não, mas quebraram vitrine. Tá, mas é completamente diferente. Minas Gerais, por exemplo, que é o lugar que eu tenho para ficar, que eu tenho amigos, a fita aqui tem toda conexão lá e blá 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 blá, entendeu? Então eu não posso ficar em lugares que eles podem ainda, mais ainda com esse negócio de formação de quadrilha. E Porto Alegre isso não existe. Não existe essa possibilidade. Outros 18 ativistas permanecem foragidos. Os advogados já entraram com pedidos de habeas corpus. Bom, estão alegando prisão política. O Brasil já teve inúmeras prisões desse cunho na época da ditadura, mas hoje nós vivemos numa democracia e as pessoas podem manifestar a sua contrariedade ao governo, podem dizer contra o regime vigente. Não era possível antigamente. Agora, hoje, se fosse assim, todos nós, jornalistas, por exemplo, seríamos presos. Porque nós dizemos aqui rotineiramente coisas que contrariam interesses das pessoas que estão no poder. Não é, sinceramente, o que nós vemos nessas manifestações, que tem quebra-quebra, tem violência. Isso é crime comum. As pessoas que estão se unindo para praticar delitos dessa natureza, tentar incendiar, por exemplo, Câmara Municipal, como há nas investigações que eles pretendiam fazer, elas devem ser punidas, tanto quanto traficantes de drogas, bandidos de qualquer natureza, porque estão fazendo crimes
contra pessoas, até podendo matar pessoas, como foi o caso do Santiago Andrade, do cinegrafista. E você vai ouvir agora outras escutas feitas de ativistas que revelam, segundo o Ministério Público e as investigações da Polícia Civil, como os Black Blocs se organizam para levar explosivos para as manifestações. Pode rodar. A gente precisa de líquido. Precisa de líquido. A gente vai ter que desenrolar aí com a galera. Já tem tudo. Já tem tudo pra fazer. Só falta... Tá, a gente vai conseguindo aos pouquinhos. Cada um pega um pouco. Vai tentando pegar. Acho que uns... Cara, eu acho que uns 4 litros, uns 5 litros dá de boa. Ah, tranquilo. A gente sai da oficina de drinks. Os drinks seriam bombas incendiárias. A escuta foi gravada pela Polícia Civil durante as investigações dos Black Blocs, iniciadas em setembro do ano passado, e revelaria que Carlaine Moraes da Silva Pinheiro é uma das responsáveis pela fabricação dos coquetéis Molotov. O líquido citado na conversa seria gasolina. Neste final de semana, a Justiça do Rio negou habeas corpus a 23 ativistas. 18 deles continuam foragidos. De acordo com o relatório do Ministério Público, eles planejavam atos violentos na final da Copa do Mundo, como incendiar a Câmara Municipal. Neste trecho do relatório, o MP confirma Elisa de Quadros Pinto Sanzi, conhecida como Sininho, como uma das principais lideranças do movimento e seria, junto de outros denunciados, responsável por incitar jovens e promover queima de ônibus. Neste outro trecho do relatório, o Ministério Público fala também sobre um grupo organizado dentro dos Black Blocs, responsável apenas pela fabricação dos coquetéis usados nas manifestações. E eles, inclusive, colocariam pregos em morteiros para serem disparados contra os policiais. Em outra gravação da Polícia Civil, a ativista e professora de filosofia Camila Rodrigues Jordan lamenta a apreensão do material. Acho que a gente perdeu. Aparentemente sim. Mas eu não tenho como te dar essa certeza absoluta. Mas quase todos os dias foram perdidos. Livros seria o termo, segundo a polícia, usado para bombas. O material a que se refere a gravação foi apreendido na Praça Sans Pena, escondido na vegetação da área no dia 28 de junho. Nós vivemos num país em que, graças a Deus, é livre a manifestação de pensamento. Você pode falar o que bem entender, mas há um abismo enorme entre você falar e fazer coisas dessa categoria. Jogar bomba, atear fogo, falar que vai fazer um drink enquanto você está querendo gasolina para explodir coisas. E foi cremado ontem o corpo do DJ Theo Beck. Ele foi encontrado morto numa casa na região serrana. A suspeita é de que houve vazamento de gás no banheiro. Aline Grupilo. O corpo do DJ foi cremado no fim da tarde. Theo Bach era filho do cineasta Silvio Bach, diretor do drama épico Guerra dos Pelados, da década de 70. Theo era muito conhecido pelo trabalho nas festas da noite carioca. Um cara muito carismático, foi um dos poucos profissionais assim, que eu vi, que era respeitado por todo mundo. Theo Bach passava o fim de semana na casa de amigos. Ele e a namorada estavam no banho. Colegas desconfiaram da demora e arrombaram a porta. O DJ de 24 anos foi encontrado morto. A namorada estava desacordada. Ela foi levada ao hospital e está em estado de choque. Peritos investigam se houve vazamento de gás. O aquecedor ficava dentro do banheiro. A morte foi provocada por inalação de monóxido de carbono, gás tóxico liberado pela queima de oxigênio. Em grande concentração, causa desmaio. A vítima morre sem sentir. Parentes disseram que, além da porta, a janela estava fechada, o que impediu a circulação de ar. E é justamente no inverno que casos semelhantes costumam acontecer com mais frequência. Se o indivíduo, apesar da abertura obrigatória que tem que ter a janela, continuar sentindo frio, ele coloca um aquecedor de ambiente. Também pode fazer isso para minimizar, mas jamais fechar as janelas e impedir a exaustão pela porta. No ano passado, a neta do artista plástico Cândido Portinari também foi encontrada morta no banheiro de casa. A adolescente de 16 anos foi asfixiada por um vazamento de gás.
O aquecedor tinha sido instalado de forma errada. E veja agora essa reportagem. Imagens mostram o chefe do tráfico de uma favela em um jogo de futebol. Enquanto tem até recompensa pela prisão do bandido, ele está lá se divertindo, tranquilo. Roda. Celso Pinheiro Pimenta, conhecido como Playboy ou Mamadeira, está na pelada com os amigos sem nenhuma preocupação. O jogo aconteceu este mês no Morro da Pedreira, em Costa Barros, dominado pelo traficante. Playboy veste a camisa do Cruzeiro, time de Minas Gerais. Ele ainda dá uma entrevista para o câmera no final da partida. A gente tentou, tivemos um êxito aí no primeiro tempo, fizemos 1-0, mas a equipe se abalou aí. A torcida foi mais um jogador a mais no campo e esperamos a próxima partida e conquistar os 3 pontos. Em 2012, Playboy ordenou que uma jovem fosse atacada por balas de paintball. A menina, na época, aparentava ter 15 anos de idade. Ela teria sido castigada por falar da facção criminosa em redes sociais. As imagens são impressionantes. Ela é torturada com tiros a queima-roupa sem nenhuma proteção. Marcada por todo o corpo, a menina parece não suportar mais. Ela pede que eles parem, mas não tem perdão. Não fui eu, não fui eu! Quando ela fica em pé, é possível ver a sigla da facção criminosa, ADA, Amigos dos Amigos. Minutos depois, o castigo final. Nas mãos de uma mulher, a menina tem o cabelo cortado. Cortar o cabelo, cortando. O Disque Denúncia oferece R$2.000 de recompensa para quem der informações que levem à captura do criminoso, que é foragido do sistema penitenciário. Ele responde pelos crimes de tráfico, roubos e vários homicídios. Tá, então, o telefone do Disque Denúncia na sua tela, 2253-1177. Mas as pessoas têm medo de denunciar, obviamente. Você viu na imagem o que ele faz com quem, de qualquer maneira, ele é inimigo dele, como aquela jovem ali que tomou bala de paintball, teve o cabelo cortado. Tá aí, então, Playboy ou Mamadeira, o nome desse criminoso que aparece jogando futebol tranquilamente. Tem tempo de sobra para isso, né? 2253-1177, ainda dá entrevista na maior cara de pau. Então, se você conhece esse indivíduo, se tem informação, acha que está seguro passando também, o anonimato é garantido. Os moradores do Complexo do Alemão não têm mais paz. Desde sábado, 2 homens que, segundo a polícia, são traficantes, morreram baleados na comunidade. 5 PMs ficaram feridos. As informações com os repórteres Eduardo Oliveira e Cláudia Ramos. A segunda-feira, no conjunto de favelas do Alemão, começou com ruas vazias, o comércio fechado e policiamento reforçado. À tarde, houve novo tiroteio. Acuados, moradores que voltavam do serviço não puderam ir para suas casas. Até crianças que saíam da escola ficaram no meio do fogo cruzado. Só Deus, para ter misericórdia da gente. Só este ano o policiamento aqui no Alemão foi reforçado 2 vezes. Há pelo menos 10 dias, o conjunto de favelas vive um clima de tensão. Os confrontos entre traficantes e policiais têm sido constantes e se intensificaram neste fim de semana. 5 PMs ficaram feridos. O soldado Anderson Araújo de Souza Cordeiro, de 29 anos, foi internado com um tiro na barriga. A ação do tráfico foi uma represália à prisão de um bandido no sábado. A polícia recebeu denúncia de que bandidos armados vendiam drogas na entrada de uma festa. Ao perceberem a presença dos PMs, 2 homens tentaram fugir em uma moto. Houve tiroteio. Um dos traficantes, Diogo Wellington Costa, de 28 anos, conhecido como Bebezão, foi baleado e levado para o hospital. Ele morreu de madrugada. No tiroteio de domingo, Matheus dos Santos foi baleado e morto. O corpo foi colocado numa viatura policial. Segundo a polícia, ele é traficante. 8 horas da noite. Cerca de 6 policiais militares estavam de plantão em uma das bases do Alemão quando foram surpreendidos com a ação dos traficantes. A viatura da PM foi o primeiro alvo dos bandidos. O objetivo era atingir o tanque de gasolina do automóvel. A parte traseira do carro ficou praticamente destruída com o fogo. Já segue a viatura aqui com o policial ferido.
De acordo com as informações da polícia, a viatura estava estacionada bem aqui ao lado, a uma das bases da UPP que fica na rua Canitá. Os criminosos estavam a cerca de 30 metros daqui quando efetuaram dezenas de disparos. A viatura foi atingida e uma explosão aconteceu exatamente neste ponto, incendiando o carro da polícia e a base da UPP do Alemão. As marcas dos tiros ficaram por todos os lados. Esta motocicleta, que pertence a um morador da comunidade, foi atingida com um tiro no tanque de gasolina e explodiu. Diante do clima de tensão e medo, o comando da PM reforçou a segurança. Desde sexta-feira à noite até o início da manhã de hoje, foram diversos ataques às bases da UPP e também aos policiais que atuam no Complexo do Alemão. Claro que lamenta terrivelmente a vitimização dos nossos policiais, e esses policiais que foram vitimados agora no final de semana tiveram um atendimento por parte da Polícia Militar. Vamos continuar com esse reforço por tempo determinado, porque realmente não vamos recuar hipótese alguma, não há a menor possibilidade de recuo por parte da Polícia Militar, e vamos ter cada vez mais o cuidado para evitar que policiais nossos sejam feridos. Desde a semana passada, a estação de Tararé não está funcionando e permanece fechada por falta de segurança. Você que está saindo agora de casa, vamos ver como é que está o trânsito com as câmeras da 7 Rio, câmeras da Companhia de Tráfego para você. Já pode colocar na tela para a gente comentar? A gente já tem aí, olha só. Aí é o gasômetro, altura do Caju, 7 horas e 21 minutos. Olha como é que está a condição de tráfego para você, complicada nessa manhã, muito trânsito mesmo. Aí outro ponto é a Avenida Brasil, na altura da linha vermelha. A gente também percebe que já tem retenção para o motorista. Quantidade de ônibus também ali na pista lateral complica um pouco mais. Na Gávea, Praça Sibelius, o trânsito segue sem retenção para o horário. Muito bom mesmo. Vamos falar de eleições. Mais um candidato pode ter o registro cassado. Antony Garotinho pode ficar inelegível. Quem explica melhor é a repórter Mônica Chagas. Vamos direto com ela. Mônica, o que pode acontecer ao candidato? Bom dia. Bom dia, Eliane Borges. Bom dia a todos. A Procuradoria Eleitoral Regional pediu a cassação do registro do candidato ao governo do Rio, Antony Garotinho, do PR, e a inegibilidade dele por 8 anos por abuso de poder econômico. No primeiro semestre, Eliane, o candidato realizou diversos eventos, também mandou torpedos, distribuiu brindes com conteúdo político num período onde a propaganda eleitoral era proibida. Todos os eventos também realizados pelo candidato foram pagos com dinheiro não registrado, o que configura abuso de poder econômico. O pedido ainda será julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral e o candidato pode recorrer à decisão. Em nota, o Antony Garotinho disse que não foi notificado ainda e o advogado dele, Fernando de Assis Filho, garantiu que a candidatura dele não será cassada. Lembrando, Liane, que outros políticos foram condenados pela Justiça Eleitoral por improbidade administrativa, como o ex-prefeito do Rio, César Maia. Ok, Mônica, obrigada. Todos eles estão recorrendo, evidentemente. Vamos saber o que vai acontecer, se vai ter alguma mudança no quadro eleitoral ou não. Um traficante cumpre pena e ganha liberdade. Polegar abandonou o crime, segundo ele, e procurou trabalho no Afroreg. A repórter Melissa Munhoz conversou com o ex-bandido. Ele nasceu Alexander Mendes da Silva, mas aos 16 anos virou o Polegar, traficante temido e um dos mais procurados pela polícia do Rio. Quem foi o Polegar traficante? Um traficante como outros das comunidades do Rio de Janeiro. A minha rotina era dormir o dia todo e a noite toda. E era uma vida fácil ou difícil? É o poder, as mulheres, essas coisas, o dinheiro. O cara se sente como se fosse o cacique da tribo, né? Alexander é nascido e criado na Mangueira. De traficante, chegou ao topo da hierarquia do tráfico, sendo o dono do morro. Agora, ele abandona o crime no auge e deixa tudo para trás para ser um cidadão comum nas ruas do Rio. Por que abandonar o crime? Por amor à minha esposa, meus filhos, minha mãe. A decisão de deixar a vida bandida foi amadurecida na cadeia. Polegar cumpriu toda a pena. 17 anos e 4 meses de regime fechado por tráfico, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Aos 40 anos de idade, Alex, como é chamado agora, passou mais tempo atrás das grades
do que no asfalto. Aí começou tudo de ruim. 17 anos mais difíceis da minha vida. Estando preso, o que você deixou de viver? Levar meus filhos no colégio, ir numa praia. No Presídio Federal em Rondônia, ele mandou cartas ao José Júnior, coordenador do AfroReg. Na ONG que desenvolve projetos de inclusão social, o famoso e mais recente ex-presidiário viu o pontapé para o recomeço, bem longe da criminalidade. Você espera agora? Espero agora viver uma nova vida. Estou aqui no AfroReg, estou ganhando essa oportunidade. José Júnior acredita na recuperação do novo integrante e defende a ideia de que todos merecem uma segunda chance. Eu acho que aqueles que de fato querem também uma segunda chance, como ele está tendo, vão apoiar e vão querer seguir esse mesmo caminho. Quem ganha com a mudança do Alexander é a sociedade. O primeiro trabalho de Alex no AfroReg será dando palestras. E da experiência como traficante, o Polegar, ou melhor, ex-Polegar, faz questão de ensinar que o crime não compensa. Tô preferindo arriscar estando aqui do que se arriscar estando no alto do morro, correndo o risco de morrer na mão da polícia, na mão do inimigo. Então eu escolhi uma vida pra mim que eu sei que vai ser melhor. Olha, eu também acredito em dar uma segunda chance para as pessoas. Mas detalhe, cumpriu 17 anos porque praticou homicídios, era chefe do tráfico no Morro da Mangueira e dentro da cadeia também teria participado de rebeliões. Então, se o que ele fala vai ser realmente o que ele vai praticar na vida dele, só o tempo dirá. Vamos para um rápido intervalo e na volta um alerta ao perigo dos acidentes dentro de casa. Não sai daí que eu volto já. A reportagem que faz a diferença no Brasil e no mundo. O senhor já abusou alguma vez de algum coroinha? Cenas que chocam. Ela é como um míssil. Atinge a tudo. Atrás da sacristia, o segredo. A verdade que tantos tentam esconder, você vê aqui. Conexão Repórter com Roberto Cabrini. Nesta quarta, 11h15 da noite, no SBT. Já notou que quando você deseja muito uma coisa, repara nos mínimos detalhes? O corte do vestido que fica perfeito no seu corpo. O consumo e a capacidade da geladeira para sua cozinha. Cada função da TV que você sonha. Mas uma coisa, talvez você não repare. E tá bem ali, no seu extrato. Você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá, para você usar como quiser. Precisou? Tá na mão. Banco do Brasil. Bom para todos. Aí, pai, na boa, você é um em 1 milhão, sabia? Claro que... Ó, e por falar em 1 milhão, agora a Telecena de Paz, você pode ganhar sozinho R$1 milhão se marcar mais pontos. Com R$1 milhão eu ia viajar muito de moto por aí. R$1 milhão eu ia comprar a casa dos meus sonhos e dar uns presentinhos pra minha família. Dá pra fazer tanta coisa com R$1 milhão que eu tô pensando até em virar pai pra ganhar uma Telecena. Você presta atenção. Compre a sua, nós queremos muito que você ganhe. Agora eu vou falar de coisa boa, porque o Rio de Prêmios está com tudo essa semana. Tá preparado? Para começar, o Rio de Prêmios vai sortear R$200 mil. São 200 mil no primeiro prêmio, gente. E tem chance extra. Olha só, são mais R$200 mil no segundo prêmio. Começamos bem, né? Então vamos continuar bem? Vem comigo nos demais prêmios. Tem casa no valor de R$100 mil. Tem um carro zerinho, mais R$5 mil. Tem salário de R$3 mil por mês durante um ano inteiro. Tem uma super reforma no valor de R$25 mil. E tem uma viagem de 20 mil. Tem muita coisa, né, gente? Até cansei de falar. Então, olha, agiliza, porque o Rio de Prêmios não acumula e só sai para o estado do Rio. E é por isso que todo mundo conhece alguém que já ganhou. Vem geral comprar. Rio de Prêmios, uma vida melhor, pertinho de você. Um produto Loterge. E uma ação hoje e amanhã quer prevenir sobre os acidentes domésticos. Por isso a Mônica Chagas vai explicar melhor pra gente como é que é essa história. Diga, Mônica. Olha, Liane,
o Ministério da Saúde informou que os acidentes domésticos são a segunda maior atendimento nas emergências dos hospitais, só perdendo para os acidentes de trânsito. Por conta disso, o SESI está promovendo uma ação que é a SESI Casa Segura aqui na Cinelândia para prevenir, né? A Thalita Miller, que é a coordenadora dessa ação, vai falar para a gente o objetivo do SESI nessa casa, né, Thalita? O nosso dever é justamente esse, de alertar a população sobre os riscos que moram nas nossas casas e muitas vezes não são percebidos. E com isso, mostrar como os acidentes eles podem ser evitados. Dessa forma, o SESI ele dá continuidade a um trabalho que ele já vem ao longo dos anos realizando junto à indústria e o trabalhador, no âmbito da segurança do trabalho, e agora ele vai até a casa do trabalhador da indústria e as famílias brasileiras. Nós acreditamos realmente que os acidentes domésticos eles impactam na qualidade de vida das pessoas, por isso nosso trabalho hoje aqui. Qual é o lugar mais perigoso, Mônica? Pergunta pra ela, que eu tô vendo a casa ali que eles montaram, muito interessante até. É uma casa toda inflável, com os móveis, com tudo direitinho, né? Como as pessoas realmente vivem. E qual o local, assim, que tem mais acidente? O que é preciso prevenir? Exatamente. A gente tem vários cômodos, na verdade, apresentam um grande perigo, né? Mas a gente encontra muito, por exemplo, no banheiro, desde as quedas, os cuidados que nós temos que ter com os idosos, com prática simples de colocar uma barra de segurança, um tapete antiderrapante emborrachado, assim como até o cuidado com as nossas escovas de dente, como a gente pode armazenar essas escovas de dente para que não cause nenhuma doença e comprometa a nossa saúde bucal. Nós falamos também de dicas de meio ambiente, descarte de lixo, falamos sobre possíveis problemas com afogamento de crianças, intoxicações, despertamos para todos os alertas realmente que as pessoas precisam saber dos riscos que moram dentro das nossas casas. Tá certo. Thalita, é uma visitação monitorada, né, de graça aqui, é hoje, amanhã, de que horas a que horas? Nós estaremos aqui hoje e amanhã, das 8 até as 17 horas. É uma visita guiada pelos nossos engenheiros e técnicos de segurança, onde as pessoas entram em grupos dentro da casa e fazem a visitação para reconhecer esses riscos. Tá certo. Obrigada, Mônica. Obrigada, Thalita, então, por essa iniciativa. Realmente vale a pena quem puder dar uma passadinha lá. E olha, eu agradeço também a você pela companhia. Amanhã eu tô de volta com mais notícias. Tchau, tchau.